Ex-capitão do BOPE, mestre em antropologia e pós-graduado em administração pública e gestão de recursos humanos. Foi consultor do filme Tropa de Elite e dizem que o temido Capitão Nascimento foi inspirado nele. Deixou o BOPE e hoje é um dos maiores conferencistas do país. Como diz o lema do BOPE, missão dada é missão cumprida. E a nossa missão hoje é entrevista com Paulo Storani. Paulo, desde criança você tinha o sonho de entrar para a polícia? Não, nunca pensei em entrar na polícia, né? Foi uma questão de oportunidade. Quando, após servir o Exército Brasileiro, fazendo o curso de oficial da reserva, no CPOR, fiz o estágio de instrução, achei que a vida militar ela tinha uma afinidade com questões de disciplina, respeito à hierarquia, achei que eu tinha uma oportunidade em ver aquilo que eu acreditava como exercício da profissão. Abri mão de fazer um concurso para a Academia das Agulhas Negras e acabei fazendo um concurso para a Academia da Polícia Militar, na época, Escola de Formação de Oficiais. Então foi uma questão, de um momento da minha vida em que eu achei que eu tinha um pendor para o negócio. Você esteve por 17 anos na polícia, 5 sendo no BOPE. Por que você decidiu largar a carreira? Eu fiz uma projeção na minha vida do que seria o governo do Rio de Janeiro, como ficaria a polícia em razão desse governo. Eu achei que haveria uma incompatibilidade, né, com a minha forma de pensar e sentir, não com a unidade de Batalhão de Operações Especiais. Foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida, né, onde eu aprendi muito, reconheço isso e considero muito as pessoas que estiveram comigo lá. Mas a forma que a política intervém até hoje em assuntos técnicos como segurança pública, eu achei que haveria ali, a partir dali, uma incompatibilidade. Então tomei uma decisão de radical e abandonar uma carreira promissora, muito bem colocado nos cursos que eu fazia na Polícia Militar, operações especiais, mestres de tiro, tinham realmente uma carreira pela frente, mas tomei a decisão de mudar de estratégia de vida e passei num concurso para a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, sendo professor de uma escola técnica. Então, interrompi minha carreira em 99 para me dedicar à vida de professor. Você falou da interferência da política na polícia, mas depois que você saiu da polícia, você foi trabalhar como político, como secretário de segurança. Como é que foi trocar de lado? Foi uma experiência fantástica. Talvez o maior desafio da minha vida foi ter sido um gestor de uma política pública num município tão carente como foi São Gonçalo, onde não havia uma cultura relacionada à segurança pública na competência municipal. Então foi uma experiência, ao meu ver, exitosa por conta daquilo que nós conseguimos para o município, problemas que conseguimos auxiliar as polícias estaduais, Polícia Militar e Polícia Municipal, com a ajuda do município. Essa foi a proposta até da prefeita na época, auxiliado pelo Ministério Público, que tinham problemas sérios na cidade. E para mim foi exitoso, porque eu apliquei os princípios do BOPE em termos de formação de equipe, em termos de superação de limites para a minha equipe, e considero que o trabalho da equipe foi muito proveitoso. Como é que a sua experiência no BOPE ajuda nas suas palestras e conferências que você apresenta? Na verdade, um grande aprendizado, né? Primeiro, a questão de crise, né? O Batalhão de Operações Especiais é uma unidade de crise. Ela atua onde a normalidade ela não existe. A crise é o nosso dia a dia, a nossa rotina, então se prepare para isso. Nós não temos aquela expectativa que os cenários serão favoráveis, não, nós trabalhamos de outra forma. Os cenários sempre serão desfavoráveis e você se prepara para isso. E qualquer cenário abaixo desse alto risco, né, do nível menor, passa a ser fácil. Então a metodologia que eu aprendi e que ajudei a desenvolver no Batalhão de Operações Especiais foi aquilo que faz o BOPE ser o que é hoje, e isso no mundo empresarial é muito curioso em saber, né? Como forma equipe, como prepara equipe, como acompanha e intervém no próprio desenvolvimento da equipe para chegar a uma coisa chamada resultado. Você falou do trabalho em equipe, mas quando falamos em equipe, falamos em liderança. O que torna um bom líder? A capacidade dele fazer com que as pessoas sigam as suas atitudes, os seus exemplos, mais do que a sua ordem, né? É um equívoco muito grande ainda, nós vemos hoje no Brasil, pensar que a liderança tem a ver com o cargo que exerce, normalmente um cargo de chefia. O ideal é que o chefe seja um líder, mas não necessariamente ele o é. E na maioria das vezes é isso que nós presenciamos. Chefes que acham que a liderança está medida pelo tamanho do chicote, o nível de pressão que ele é capaz de exercer e a forma coercitiva que ele exerce sobre o seu subordinado. Isso é um tremendo equívoco. O bom chefe é aquele que faz com que as pessoas te sigam pelo seu exemplo, pelo modelo que você é. E, lamentavelmente, no Brasil, pelo menos no setor público, ele é muito carente dessas pessoas.
Raros são os estadistas na nossa história. E a história presente mostra exatamente o contrário. E isso acaba criando uma crise em princípios da autoridade. Você passa a não legitimar esse cargo de chefia, que muitas das vezes, no caso da administração pública, é escolhido por nós, quer seja um representante legislativo ou quer seja um representante no executivo. E acaba, depois da escolha, você se arrepender daquilo que fez, porque os modelos não são bons, os modelos não são positivos. E isso é uma grande crise que nós estamos experimentando hoje no país. Como o cinema entrou na sua vida e como é que foi a experiência com Tropa de Elite? Bom, Tropa de Elite era para ser um documentário e não um filme, né? Zé Padilha, um grande documentarista, no momento em que ele concebeu o documentário que teria o nome Tropa de Elite para contar a história de policiais do BOPE, fazendo um contraponto de um outro grande documentário que foi o Ônibus 74, que contou a história de Sandro Nascimento, o tomador de refém do ônibus. O Zé Padilha, ele tem uma outra visão sobre segurança pública e queria contar a história dessas pessoas, né, que integram o Batalhão de Operações Especiais. Eu fui um dos entrevistados pelo Zé Padilha para falar da minha experiência e falar daquilo que eu já estava pesquisando no meu mestrado em antropologia, que meu objeto de pesquisa foi o treinamento do BOPE como um rito de passagem. Então fui explicar ao Zé Padilha a própria história do BOPE, como ele foi constituído, quais foram os grandes momentos, marcos que transformou o BOPE no que ele é hoje. Um tempo depois, ele me convida para ler o roteiro. E quando eu leio o roteiro, o que eu percebo lá é que aquilo não era um documentário. E vi algumas histórias minhas de colegas do BOPE inseridas naquele roteiro. E aí, o que o Zé Padilha apresentou, o filme Tropa de Elite, me convida para ser seu consultor em processos relacionados ao filme, principalmente no que diz respeito à seleção dos atores que iam fazer o papel de policial do BOPE, treinamento desses atores e acompanhar as cenas de ação. Foi uma experiência fantástica. Aprendi muito aplicando os princípios do BOPE nessa produção e essa foi a grande estratégia do Zé Padilha. Contribuiu com certeza para o sucesso do filme. Como é que foi a cena com o Wagner Moura, a cena que ele acabou até te agredindo? Na verdade, eu segui um princípio da Fátima Toledo, preparadora de elencos, que a Fátima ela dizia o seguinte sempre, um ator ele não deve fingir que está sentindo, porque o olhar mais apurado do espectador ele consegue perceber isso, ele tem que sentir aquilo. Então associou essa filosofia da Fátima Toledo junto com o treinamento do BOPE para a preparação dos atores que iriam desempenhar o papel de policial do BOPE. E o do Wagner Moura, especificamente, além de ser um cara com um coração enorme do tamanho da Bahia, é um camarada que muito querido pelas pessoas e tratava muito bem as pessoas. Depois de 40 minutos, né, de pressão muito física, uma pressão psicológica muito forte, ele quando explodiu no Capitão Nascimento, na verdade, ele explodiu de uma maneira agressiva, né? E eu cometi um erro de avaliação, né? Wagner Moura, com aquele amor de pessoa e baiano, na minha cabeça, eu falei, esse camarada joga capoeira. Eu joguei capoeira há muito tempo, né? Fui aluno do mestre Camisa, e achei que conseguiria resolver um problema. No Wagner Moura não jogava capoeira, fazia boxe tailandês, né? E o resultado foi um cruzado direito, acabou quebrando o meu nariz, né? Eu consegui mobilizá-lo, mas logo depois, quando ele realmente levantou, aí a Fátima Toledo identificou, pô, esse é o Capitão Nascimento, é aquilo que a gente viu nas cenas do filme. Você falou da pressão psicológica do BOPE, mas o BOPE também tem uma pressão física muito forte. Você sente falta? Diz a minha esposa, né, que depois que eu saí do BOPE, eu completei a minha parte física treinando sempre. Psicológica, ocupando meu espaço com estudo. Então, a partir do momento em que eu interrompi minha carreira e comecei uma carreira como professor, e logo depois oportunidades foram surgindo para outras atividades. Fui diretor de recursos humanos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, assessor especial dos Jogos Pan-Americanos, até ser secretário municipal de segurança, dirigi um campus universitário de uma universidade particular, dou aula em 4 universidades, então acabei cumprindo o meu tempo, suprindo. Então a pressão pelo resultado da boa performance, que é o que você realmente pretende entregar, isso eu acho que completou aquilo que me faltava na minha experiência de vida no Batalhão de Operações Especiais. Como é que você vê a corrupção na polícia? Você acha que os policiais que são corruptos, eles não têm uma missão? Na verdade, ele não está comprometido com a missão. Ele usa um meio que é o exercício de uma atividade muito importante para o dia a dia de qualquer sociedade e qualquer cidade no mundo, né, para atingir seus objetivos escusos e cometer crime quando ele se corrompe, ou quando ele deixa de ser corrompido, ou quando ele exige para si bens em razão da sua função. Na verdade, ele é um traidor da sua própria função, da mesma forma que qualquer outro funcionário público, e a que nível for, e qual outro gestor público a que nível for. O Tropa de Elite 2 trata do tema da milícia. Como você acha que a milícia cresceu e se estruturou no Rio? Eu tinha iniciado uma pesquisa um tempo atrás a respeito desse mito de origem da criação das milícias. As pessoas acham que é somente esse modelo do policial
né, que vendo oportunidade, né, de tomar o comando de determinadas comunidades do traficante, esse é o único modelo. Não, existem outros dois modelos. Esse é um modelo onde o policial vê oportunidade, geralmente o policial que já trabalha na área, né? Então, volta àquela resposta anterior que eu dei, desse, né, criminoso com farda da polícia militar, aproveitando a oportunidade para oferir lucro em razão da sua função. Um outro modelo é o modelo de Rio das Pedras, né? Onde a própria comunidade ela se insurgiu, né, contra os crimes que ali aconteciam, principalmente o narcotráfico, não deixando que se implantasse. E muitas das vezes policiais vão aderir a esse modelo, um modelo muito semelhante ao Rio das Pedras. O primeiro modelo, foi um erro, pensar de maneira positiva, mas a administração pública não conseguiu projetar as consequências disso. Foi quando, lá atrás, no governo Brizola, começaram essa implantação de conjuntos habitacionais na zona oeste do Rio de Janeiro, oferecendo unidades para policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários e bombeiros. Locais muito afastados dos centros urbanos, de locais de grande comércio, e eles começaram ali a desenvolver pequenos comércios. E o tráfico viu ali uma oportunidade de implantar o seu negócio. Esses policiais moradores dessas comunidades se organizaram para impedir que isso acontecesse. Só que eles faziam isso no horário de folga. E no horário de folga ele vai tentar completar o seu salário fazendo bico. Não tinha condições de fazer o bico para poder proteger a situação, começaram a cobrar dois comerciantes que ali se instalaram taxas de serviço de segurança. E aí começou a exploração de atividades econômicas para sustentar essa milícia que inicialmente tinha a intenção de promover a segurança local. E depois, vendo um bom negócio que era, acabou expandindo esse modelo para outras comunidades. Então tem três origens para nós entendermos a milícia, e se nós entendermos como isso foi criado, primeiro, não permitiremos que esse erro seja cometido novamente e poderíamos intervir, pelo menos para amenizar esse efeito da milícia, que na minha visão, nos próximos pelo menos 15 anos, será o grande problema do Rio de Janeiro. Uma das principais políticas de segurança do atual governo são as UPPs. Qual a análise que você faz das UPPs? Você acha que elas estão realmente pacificando as comunidades? E qual a projeção para o futuro? Primeiramente, o conceito das unidades policiais pacificadoras produziu um efeito muito importante para o Rio de Janeiro, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. Ela conseguiu intervir naquela dinâmica que nós presenciávamos nos últimos 30 anos. Então, o conceito de ocupação de território e a permanência da polícia no local conseguiu trazer momentaneamente paz para essa comunidade tão carente e deveria, né, permitir que os serviços do Estado, do próprio município, pudesse entrar e atender a necessidade da população. O grande problema, o erro estratégico cometido das UPPs foi tentar crescer em quantidade para atender uma demanda político-eleitoral e cresceu sem sustentabilidade. Não havia infraestrutura para suportar 40 UPPs, nem as 38 hoje existentes. Talvez 20 e poucas no modelo anterior. Então, esse crescimento, né, por conta até de uma grande propaganda feita pelo governo do Estado, porque ajudou a reeleger o próprio governador do Estado, ajudou a eleger no primeiro mandato a presidente Dilma e o próprio prefeito da cidade, com a ideia de que esse era o modelo que resolveria todo o problema da segurança pública. Contudo, a Polícia Militar ficou sozinha no processo. Os outros atores que deveriam entrar não entraram. No primeiro momento, a Polícia Civil, que seria fundamental num processo de investigação permanente nas comunidades, identificando e prendendo ainda os criminosos, os traficantes que lá permaneceram, ou as pessoas associadas com o tráfico. Hoje já se pensa um modelo diferente com o novo chefe da Polícia Civil, mas faltou também as ações sociais fundamentais no conceito de pacificação. Pacificação não é tirar o traficante e botar o policial, é permitir que tudo aquilo que o Estado deve prover àquela comunidade pudesse entrar com a garantia de segurança necessária para todos esses atores. E isso o ambiente conseguiu. Não sendo feito, fez com que aquele ímpeto criminoso do traficante, em razão de uma grande economia no entorno do tráfico entorpecente, entrasse e tentasse em algumas comunidades, principalmente aquelas mais estratégicas, eles estão tentando retomar aquele conceito anterior. E esse é o grande embate hoje no Rio de Janeiro. Duas bandeiras que foram levantadas nas manifestações de 2013 foram da desmilitarização da polícia e da descriminalização das drogas. Como é que você vê esses dois temas? Primeiramente, eu sou sempre a favor da mudança quando ela não está ligada a uma questão simplesmente ideológica, como normalmente acontece no país. Eu prefiro basear em situações técnicas. A Polícia Militar tem esse termo desde 1920
E de 1832, quando começou um processo de reorganização da Polícia Militar, que sofreu, na verdade, a origem, né, Guarda Real de Polícia da Corte, Guarda Civil Permanente, a polícia veio sofrendo transformações até chegar a esse modelo militarizado, que é um conceito muito mais fácil de ser administrado. Pensar uma polícia desmilitarizada precisa de uma maior capacidade de gestão, porque você alterar esse princípio do mandar e obedecer para criar um novo modelo, um modelo atual, um modelo contemporâneo de gestão, significa reformular todas as metodologias de trabalho e talvez, né, nós não conseguiríamos, num primeiro momento, conseguir isso de uma forma radical em relação às nossas polícias militares do país. Eu sou a favor da mudança. Existe um projeto de emenda constitucional muito importante no Congresso Nacional, que é a 51, que fala da desmilitarização. E quando eu fui dar uma palestra na Escola Superior de Polícia para falar sobre isso, a minha observação era a seguinte: o que menos importa é a desmilitarização, porque o projeto ele propõe coisas muito mais profundas do que simplesmente deixar a polícia militar de ser militar. Ela não cria uma polícia civil, ela cria polícias de competência federal, como já existem, polícias estaduais e polícias municipais. E isso diz respeito a como o município deve agir, como age com suas guardas municipais, mas num contexto muito mais profundo ligado a um conceito de segurança pública e não só proteção de patrimônio. Então é uma discussão muito importante, contudo, eu acho que ela é tão inovadora que com certeza os nossos gestores não têm ou capacidade de entender ou capacidade de aplicar aquilo que está sendo proposto. Eu acho que isso não vai dar em nada. E a questão da descriminalização da droga. Nós gostamos no Brasil de resolver tudo com uma canetada, né? Achamos que a lei pode resolver tudo e não pensamos nas consequências dela e naquilo que pode produzir. Devo lembrar que a maconha é a porta de entrada das drogas. Esse é um grande problema. Dos usuários, pelo menos 20% de todos os usuários são dependentes, são doentes, devem ser tratados como doentes. O sistema público de saúde não é capaz de suportar o que já tem hoje na sua rotina. Ainda mais a possibilidade de um aumento do uso de drogas e, no caso, aumento da dependência. Então, pensamos drogas de uma maneira equivocada, estratégica pela segurança pública. Temos que pensar drogas pela saúde pública e tomar medidas nesse sentido, principalmente medidas preventivas com educação das pessoas. Então, esse, para mim, o caminho é esse. É a questão da prevenção pela educação. Paulo, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. Espero que eu tenha cumprido a minha missão de te entrevistar hoje. A missão foi dada, a missão foi cumprida, pode ter certeza.